O Mário foi pra onde? Ele falou pra mim que ia ficar aqui. Tá. Tia, fica com o Mário. Qual o canal dele lá? Pode voltar? Agora a gente vai almoçar. Aí eu vou ter para esse momento eu vou parar. Todo mundo que vai sair, aí você fala. Aí pode voltar. Vai comigo, falei, bom? Aí o Mário, deixa eu vacinar, o Mário falei pra ele. Vai ficar aqui, não, sabe que parava de o Mário. Falei isso lá, você não ouviu falar? Mas dois pés. Eu sei que não está falando. Fica maquinar de áudio. Tô deixando que é aqui. Não vai ficar doente, você vai poder falar mais. Vai. Deixa ele aqui, começou o trabalho e termina. Fala que vai criar para gente. Retomar então a discussão. Havia perguntas que podia pensar? Não desceram não, né? Entra, por favor. Como é que a gente faz? Durante a semana inteira. Quando alguém quer aumentar isso, eles mandam para o lugar. Isso não é a mesma coisa. Não é para tirar ninguém daqui para capacete. A de todo mundo não. Eu falei, Bom, doutores querem aguardar o Jorge Pierre?
Tá bom, então vou ficar aqui aguardando e pode continuar a gravação, tá? Não, desceram para o banheiro, doutora. Se aguardar, a gente aguarda, não tem problema. Só relembrando aqui, tá, porque hoje eu acho que eu não fiz isso aqui, é proibido o uso de celular a criança, tá? A filmagem, a foto, etc. Tá? Seja para a imprensa, seja para os demais, ok? Obrigada. Muda aqui que dá bastante. Não, eu falei, eu fico olhando aqui e gosto de revisar também. Só que tem gente que perde isso.
Isso pode botar naquele negócio que eu falei, aquela caixinha. Eu acho que aquela caixinha. Vamos lá. Retomar então o depoimento da senhora Luana, com a palavra da doutora Janira. Luana, a gente estava falando do Marzi, ou seja, você não conhecia qual era a história da Marzi antes de chegar na casa, não conhecia. O seu conhecimento era especificamente a partir dali. Você sabe se a Marzi sofreu na igreja, em algum momento, algum tipo de assédio no pastorando? Não, não sofreu. Ela nunca sofreu? Não. Você falou sobre o furto que teria sido realizado pela Marzi. Esse furto foi no armário do André, que também era responsável financeiro, ou foi no cofre? Então, que ela me falava que tinha sido no cofre do pastor. Ela me disse isso. No dia você realizou alguma reunião com pessoas na sua casa antes de conversar com a Marzi, pedindo que ela contasse sobre a história? Eu chamei um casal de amigos para conversar e depois eu vim conversar com a Marzi. Quem era o casal de amigos? Luciana e Gleice. Só Luciana e Gleice estavam presentes? Sim, que eu me lembro, sim, eu e meu marido. E o que você conversou com a Marzi? Com a Marzi? Então, com a Marzi eu falei pra ela que a gente sabia de muita coisa e que a gente ia na delegacia, que eu iria ajudar ela no que ela precisasse futuramente, porque conforme eu fosse falar pra polícia, eu ia falar, olha, inclusive foi a Marzi que, a pedido da Flor, que mandou pro Lucas, né, a mensagem e tudo, só que ela não se meteu nisso. Depois disso ela veio aqui pra minha casa, ficou comigo, não se meteu nisso. Então, o que eu conversei com a Marzi era assim, vamos falar a verdade e vamos te ajudar, né, do que provavelmente iria precisar, porque provavelmente alguma coisa iria cair para ela também, porque ela participou, né. Aí ela foi pensar e não quis. Não entregaria a mãe dela nunca. Essa questão que eu vou te perguntar, ou seja, essa possibilidade de você ajudá-la e defendê-la tinha a ver com o fato dela ter participado inicialmente, mas não no dia do fato. Ela disse que depois que a gente conversou, nunca mais ela tinha se envolvido nisso. Então, ela participou de certa forma, mas não concluiu. Então, eu iria ajudar nisso, entendeu? Eu iria ajudá-la nisso, no sentido de, não, a Marzi até começou, porque a Flor ficou em cima dela, e aquela questão toda que eu falei, desse poder que a Flor tem sobre os filhos e tal, mas ela não participou efetivamente. Eu iria ajudá-la, né, na polícia e tudo, mas, enfim, ela não quis. Ela não quis até porque ela estava mais envolvida do que ela tinha me falado que estava, né? No entanto, está aqui. Ela mentiu para mim naquele dia. Quando, no dia dos fatos, né, no dia da morte do Anderson, como a Marzi foi para a sua casa? No sábado à noite, como no domingo, que o pastor morreu, né, na madrugada, ia ter muitas reuniões na igreja, e eu era secretária, eu falei, cara, se eu levar Misaelzinho, que é meu filho, para a igreja, vai cansar muito ele e vai me cansar. Então eu vou ver se Marzi fica com ele lá em casa, no domingo, né? E só pego ela à noite para levar pro culto com ele. Aí liguei pra Marzi, posso te buscar? Você dorme lá em casa? Já era comum a gente fazer isso e tal. Ela pode. Aí no sábado à noite eu fui lá, peguei Marzinha em casa e ela dormiu na minha casa nessa madrugada. E quando foi a primeira vez que você ficou sabendo que Marzi, porque tem essa história do plano, Lucas, a mensagem,
Quando foi que você ficou sabendo desse primeiro envolvimento da Marli? Quando o pastor me falou, quando ele me mostrou no iPad a mensagem. Sim, eu já fiz, eu sei. Eu Tá. também, foi início do ano, você sabe o mês? Se eu não me engano, foi mês de março de 2019. Março de 2019. Mais ou menos, março ou maio. Março, maio. Você já sabia do envolvimento dela ali com a história? Já sabia e foi ali que eu chamei ela para conversar. Entendi. Mana, você não teve nenhum receio, já sabendo desse envolvimento, de deixar a Marli tomar conta do seu bebezinho naquele momento? Vamos lá. Eu nunca tive receio de Marli. Você não sabe, não foi? Não, estava ontem, hoje não. Eu não tinha nenhum receio. O que acontece? Eu olhava a Marli e via que Marli só estava querendo carinho e amor da mãe dela. E ela ia fazer de tudo que a mãe pedisse por esse carinho e amor. E eu também entendia que eu também dava carinho e amor para ela, porque ela era minha amiga. E se eu desse carinho e amor a ela não ia se envolver nisso. Então, eu achei que afastar ela da minha casa, como o pastor tinha falado para eu fazer, não seria o caminho ideal, porque eu ia estar jogando ela no colo da Flor. E aí eu tentei trazer ela para perto de mim, não com medo, nunca tive medo dela fazendo nada com o Miguelzinho. Ela amava muito meu filho, muito mesmo. Mas eu só tinha medo dela se envolver e estar onde ela está hoje. Mas ela mesmo não teve medo disso, está aí, né? Mas eu só queria trazer ela para perto para mostrar a ela que não era esse caminho o melhor para ela. Era como uma coisa de evangelizar, né? Mais do que isso, era uma amizade mesmo. Ela era uma amiga minha de verdade. E eu era uma amiga dela de verdade. Tá bom. O que aconteceu quando ela se recusou a ir à delegacia com vocês, a denunciar a sua dirigir os outros? O que vocês fizeram com ela? Eu pedi ela para ela pegar as coisas dela e ficar um pouco com a mãe dela. E Danielzinho estava indo na casa da mãe buscar roupa e Danielzinho levou ela. E aí nunca mais eu tive contato com ela tentou me ligar, eu já não atendia mais. Você mandou ela embora da casa? Levei ela, né? Danielzinho levou ela para casa da mãe dela, da casa da Flor. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vocês que trabalhavam para a igreja, que assim, vocês eram um grupo político, todos, né? Faziam parte de um grupo político. Então, alguns trabalhavam na igreja, outros na casa, outros em gabinetes, outros, enfim, órgãos públicos, por indicação. Vocês usavam os mesmos telefones que vocês usavam particulares para essas atividades de trabalho? Eram os mesmos telefones? Sim, o meu telefone era o meu mesmo, que eu usava para tudo. Mas você sabia se tinha alguma dessas pessoas, das várias, que em algum momento o pastor chegou a orientar alguém que tivesse algum telefone separado e tal, por causa disso? Não tenho ciência. Eu só sabia que Marli e Flor tinham um outro tipo para conversar entre elas, que não era o celular delas. Mas de política, de trabalho, não tenho ciência não, de verdade. Tá bom. Sobre a Rayane, Sim. Esse episódio do suposto matador na igreja, você viu esse matador na igreja? Não, graças a Deus eu não vi, só ouvi falar dele. Eu estava no gabinete, a Flor estava muito nervosa, porque a Rayane estava ligando sem parar, falando que ela ia morrer, que o cara ia lá em Brasília pegar ela, e não sei o que lá. E aí resolveram, né? O André resolveu, arranjou um dinheiro lá da igreja e deu alguma coisa pro cara e o cara foi embora. Você viu o André fazendo isso ou só soube? Não, eu na hora ali, eu não sabia do que se tratava. Eu vi a Flor nervosa com a Rayane no telefone e vi ela chamando o André e o André falando que ia resolver. André, até ali resolveu. Depois, conversando com a Reni me falou que era alguém que a Rayane tinha contratado mesmo. Tá, e você sabe se essa pessoa chegou a ser identificada pela polícia? Não. Não sei não. Você sabe por que a Reni em nenhum momento foi ouvida aqui em juízo? Não. Você ainda tem contato com a Reni? Não, se afastou de mim. Muita gente se afastou de mim. Da família, né? Se afastou da família. A Reni sabia de muita coisa. Muito confidente. Tá bom.
Você viu alguma, assim, não só de que percebeu, avaliou depois, mas você viu alguma conduta concreta da Rayane no sentido de fazer acontecer a morte do pastor no dia 16 de junho de 2019? Ela estava em Brasília, eu estava em São Gonçalo. Não tem como eu ver com meus olhos, só de ouvir mesmo, só de saber o que as pessoas falam. Ver, ninguém viu, porque ela estava em Brasília, só Felipe, que morava com ela. Obrigada. Você disse que foi para casa no dia da morte do pastor. Quem foi que avisou vocês? O pastor Luciano primeiro me ligou pro celular do meu marido, alguma coisa, e aí quando ele falou que o pastor tinha sido baleado, depois a gente começou a ligar pro Danielzinho, que estava desesperado também, e aí, sem saber que o pastor tinha tomado 14, sei lá quantas perfurações, né, a gente falou, cara, leva ele pro hospital, porque ele era muito forte, né? Ele tava com aquela doença e que vai... Não leva pro hospital pra quem? Pro Dani. Foi aí que ele pegou provavelmente o corpo do pai, sem saber que estava morto, desesperado, botou no carro e levou. Então, inicialmente eu falei com o pastor Luciano, depois eu fiquei em contato com o Danielzinho. Na hora que você foi avisado, você estava em casa com a Marli e com o seu bebezinho. E com o meu marido, sim, nós quatro. Na hora que ligaram para avisar você, a Marli estava dormindo? A Marli estava acordada no telefone, deitada no sofá, com meu filho do ladinho, assim, dormindo. Ela já tinha recebido uma ligação? Não sei, não perguntei a ela. Tá. Aí você sai, quando você é avisada, você sai, a Marli vai junto com vocês ou ela fica? Não, eu peço para ela ficar com o neném. Eu não saí de madrugada com ele, ela ficou lá. Ficou lá? Ficou. E aí quando você chega na casa... Qual casa? Você vai... Vou direto pro hospital. Você vai direto pro hospital. Quando você sai do hospital, você vai para casa? Não, eu não saí do hospital. Quando eu saio do hospital, eu vou pro IML. Quando eu saio do IML, eu vou pra igreja. Aquele dia ali, eu voltei pra casa, talvez no domingo à noite, né? Depois de tudo. No domingo de dia, eu não voltei pra casa. Eu resolvi tudo com meu marido, do enterro do pastor, tudo. Tá, então você não esteve na casa, ali logo após o fato, não viu as pessoas... Na Casa da Flor? Não. Aquela movimentação até a polícia chegar... Nada, graças a Deus, não. Tá. Você tem, assim, algum apontamento, alguma coisa concreta de conduta do André? Não, você tem observado antes, né? Porque depois do crime todo mundo... Sim. Mas antes, que desabonasse a conduta dele nesse sentido de querer a morte do pastor? Olha, o André é o melhor amigo do meu marido, foi o melhor amigo do meu marido pela vida dele inteira. Nunca tive nada pra falar. O problema do André é que ele não sabe dizer não. E aí ele não soube dizer não pra Flor. Esse é o problema dele. Se ele aprendesse a dizer não, ele não estaria sentado aqui. Mas assim... Nunca, muito bom, não tem nem o que falar de André, eu não quero nem falar, só mesmo ele não sabe dizer não, e aí tá sentado aí hoje por causa disso, porque cooperou. Tá, e ele cooperou como? Qual foi a cooperação, a conduta na cooperação? As mensagens, né, quando a mãe pede pra acabar com aquele desgraçado, não sei o que, tô contigo, mãe, eu tô com você, o que eu puder fazer eu faço, é isso, o André é exatamente assim, ele ajuda todo mundo, aí ajuda até a matar. Então, assim, a cooperação que você fala está na mensagem. A cooperação está em cooperar, né? Sim, mas só deixa eu fazer a pergunta. Tá. É a cooperação para você, ou seja, é a troca de mensagem. Fora da troca de mensagem, você tem como enumerar alguma conduta fora da mensagem? Hoje tenho, né? Dele Hoje após o crime. Porque no dia eu vi ele pagando e eu não sabia o quê. Hoje eu sei que ele estava pagando alguém para matar o pastor. Você viu ele pagando quando? No mês de maio, lá perto do Dia das Mães, que eu te falei, no gabinete. Uhum. Ele entrou lá, falou que precisava de dinheiro, ele foi na tesouraria, pegou e pagou. Ele pagou quem? Pagou o rapaz que me perguntou se na igreja? Lá na igreja. Essa secretaria que você está falando é da igreja? Na igreja. Sim, mas você viu a pessoa chegar e ele dar o dinheiro? Não, vi, falei que não. Eu vi o problema resolvido. Porque o pastor foi embora vivo, nada aconteceu, tudo resolvido, a Flor conseguiu ir para casa, a Rayane parou de ligar, ele resolveu o problema. Essa situação, essa conexão
Você não fez no dia, desculpa, você fez no dia? Não, fiz depois. Tá bom, obrigada. Quanto que a senhora ganhava como assessora parlamentar? Olha, variava muito, eu não consigo te lembrar o valor real, porque começou num valor, depois foi para outro, não tem um valor certo na cabeça. Seu salário? Não. Aproximadamente, acho que uns 13 mil, 11 mil, E na igreja a senhora falou que era... na igreja era 500 reais, era de 2 custos. Tá bom. Mas aí depois eu parei de ganhar da igreja, né? Quanto? Então, Quando eu fui ser secretária, né, parlamentar, e parei de prestar. A senhora, além de trabalhar como assessora parlamentar na Câmara Federal, chegou a trabalhar na Prefeitura de São Gonçalo, por indicação da família, ou em nenhum outro órgão público antes disso? Quem eram as pessoas... Bom, seu marido era vereador. Sim. Você sabe me dizer quais eram os critérios que ele usava para fazer contratação das pessoas no gabinete dele? Na verdade, quem contratou foi o pastor, né? Era o pastor? Era o pastor. Não tinha critério. Era o pastor que decidia e a gente trabalhava com quem o pastor decidia. E a contratação do Luan, 2 meses após a morte do pastor, foi definida por quem? Foi recontratação. Foi um combinado que o pastor tinha com o Luan, porque o Luan acho que viajou, ele viajava muito, né, para os Estados Unidos para trabalho, e aí para ele não ficar... recebendo, sem estar trabalhando, acho que tinha feito uma troca e quando ele voltou, recolocou ele, né? Porque ele já estava antes também, se você olhar. E ele estava antes, ele tinha sido nomeado no Diário Oficial? Eu não sei como é que funciona essa questão, né, da nomeação para vereador. No cargo, no gabinete, se é nomeado assim, eu não sei. Mas ele já trabalhava com o Misael antes. E aí ele viajou, mas o combinado era que quando ele voltasse, recolocaria, entendeu? Ele sempre trabalhou com Misa em São Otávio, nas igrejas. Além do Daniel, a Daiane Freire e a Roberta também trabalhavam no gabinete do Misael? Não, a Daiane e a Roberta nunca trabalharam, não. Misael fez alguma indicação política para que elas trabalhassem na prefeitura de São Gonçalo? Não. Na verdade, todo mundo lá na casa tinha acesso, né, à prefeitura. Era uma família politizada, vamos dizer assim. Então, tinha muitas que trabalhavam. Tinha a Lohane, tinha a Marzi, tinha muita gente que trabalhava na prefeitura. Essa família politizada, todos pertenciam ao mesmo partido político? Era sempre o grupo que caminhava junto? Era o grupo da Flor de Lis, né? Todo mundo? Obrigada. Nada. Você narrou aqui sobre a reunião, depois do episódio lá da morte, das repreensões da flor da igreja. Você falou que um dia, mesmo com medo, depois de Israel estiveram na casa. E que nesse dia que vocês estiveram lá, a flor, com medo de uma escuta, teria mostrado uma mensagem para vocês. Não, ela escreveu no caderno. O que estava escrito no caderno? Ainda bem que nós quebramos e jogamos no mar pelo lado do Miel. Foi no mar ou na ponte de Niterói? Não lembro, doutora. Não lembro? Não lembro. Tá bom. Qual é a cor do papel desse caderno? Era um caderno grande de arame, de linha, né? Pautado, acho que branco. A capa, eu não sei. Não, a folha de papel. Era uma folha branca, assim. Era um caderno que as crianças desenhavam ali, sabe? E aí ela pegou e escreveu. A senhora falou que tentou pegar esse caderno para levar para a polícia. Por que não conseguiu levar o caderno? Porque é muita gente olhando, é muita gente. Aí se a gente pega esse caderno, era pra quê? A gente não sai dali. E aí eu tentei ir no quarto dela, fiquei rodeando ali, mas tinha gente no quarto dela, o caderno era grande, aquele caderno assim, né, maior. Não consegui, tive medo. Além desse caderno e do telefone, né, que Misael leva para a delegacia, vocês tentaram produzir outras provas contra ele? Não, produzir prova. Doutora Fábio, pode fazer uma pergunta, por favor, né? Além do caderno que a senhora tentou pegar, além do Misael pedir ao Uba que fizesse frente e tal, além dessas coisas, se lembra de alguma outra coisa que vocês tenham levado à delegacia ou tenham passado para a imprensa como prova?
Na que eu tô aqui, não tô conseguindo me recordar, não. No dia que o Misael vai à delegacia, aquela lá nós fomos na delegacia. Junto com a senhora e com o Misael, quem mais estava? Danielzinho e a namorada dele, que hoje é a esposa dele, Manu. E isso foi o primeiro dia. No dia que Misael vai à delegacia conversar com o Flávio, quem estava nesse momento? Danielzinho e acho que Luan também foi, se eu não me engano. A senhora estava nesse momento? Não, eu não sei nem se eu fiquei no carro ou se eu não fui. Agora eu também não me lembro, mas eu não vi o Flavinho, não. No primeiro dia, quando o Flávio, quando o seu esposo, Misael, vai, ele leva esses filhos e tal, ele é atendido por quem? Foi diretamente pelo delegado ou algum policial? Foi alguns inspetores e aí depois a delegada chegou e aí continuou. Aí a delegada toma esse primeiro depoimento dele, sobre essa questão, e aí nesse momento ele é nesse dia que ele deixa o celular lá para ser apreendido? Não, acho que não. Não me lembro, na verdade. Acho que nesse dia ele não deixou, não. Ele deixou quando foi todo mundo, né? Quando foi a família toda. Eu não me lembro bem. Tá bom. A senhora falou que vocês fizeram um texto demonstrando que vocês estavam fora, né? E que isso foi colocado nos grupos de zap. Sim. Esses grupos eram exatamente o quê? Esses grupos de eram os grupos que a gente chamava de departamento. Tudo grupo de mulheres, grupo de homens, adolescentes, jovens. Aí tem um grupo também eclesiástico. Os diáconos, os obreiros, os presbíteros. Aí tem um grupo de filiais. Faz um silêncio, por favor, não atrapalha aqui, tá? Aí tem o grupo das filiais, que eram 7 filiais. Então eram muitos grupos. Cada grupo tinha uma ramificação, né? Cada setor, vamos dizer assim. Como que a igreja se comportou depois desse fato e tal? A senhora pode falar um pouco sobre isso? A gente, quando a gente se desligou, né, a gente saiu dos grupos, então a gente não teve ciência, mas o que as pessoas falam depois é que foi todo mundo saindo atrás. Desligo, saindo. E aí eu não sei, acho que a igreja diminuiu, né, vamos dizer assim. Nessa época, Misael era pastor? Sim, já casei com ele sendo pastor. E quais as funções de pastor que ele desenvolvia na igreja? Como eram essas funções? Mais uma vez, eu vou dizer, faz tudo, ele fazia tudo que precisava, ele fazia, então... Eu digo do ponto de vista eclesiástico. Então, o que a gente mais estava fazendo ali no final, ali, né, eram gabinetes, porque estava precisando muito, a demanda era de gabinete mesmo. Gabinetes pastorais, aconselhamento. Israel não era muito de microfone, não é, né, muito de microfone, de púlpito, nada disso. Ele era mais de bastidor. Sim. Quando Misael era vereador, qual a interferência concreta do pastor no gabinete? Era só em relação às questões financeiras ou também em relação às questões políticas? Na verdade, o pastor nem tinha tempo de cuidar, assim, vamos lá, daquele burocrático político ali, né? O pastor tinha coisas muito mais relevantes até e mais importantes, que eram até maiores, vamos dizer assim, para resolver. Então, o cotidiano ali, de ir para o plenário, de fazer projeto de lei, o cotidiano de fiscalizar o executivo, era Misael. Agora, quando tinha algo grande, de proporção maior, o pastor vinha e dava um suporte, ajudava, dava a opinião dele, ou então dava a decisão dele. Mas, assim, o dia a dia de trabalho legislativo era Misael mesmo que trabalhava muito, porque trabalhava lá, trabalhava na igreja, ajudava a mãe, se desdobrava. Tinha dia que ele saía às 7 horas de casa, chegava às 10 horas da noite em casa. Mesmo o vereador também trabalhava na igreja? Dava um suporte, ele nunca deixou não, porque, né, qualquer desespero era para gritar Misael mesmo, dizer, faltou diesel no gerador, Misael, tá sem luz, Misael, era Misael, faz tudo mesmo, então tudo era Misael.
A mãe tá sem suco. Era a Misael, que mandava dinheiro, ou fazia isso, ou ia lá comprar. Tudo era a Misael. O Luciano, que era chefe de gabinete, né? Se eu não me engano, da Flor, ele de alguma forma ajudava o Misael nessas atividades também? Do gabinete do Misael? Não interferia não. Você estava falando do Lucas e dos irmãos do Lucas. O Lucas e os irmãos dele, irmãs, né, e um outro irmão, eles eram adotados legalmente pela Flor de Lis? Eu acredito que sim, adotou. Que o Lucas tinha todos eles. São 5 ou 6? São 5. Todos eles eram adotados legalmente? Sim. Você tem ciência se eles tinham plano, porque como você é assessora parlamentar, você tem ciência se eles tinham o plano de saúde da Câmara Federal? Não tenho essa ciência. Não sei. Não. Eles estudavam, todos eles? Sim, eu acho que só o Lucas que no final já não estava mais indo para o colégio, mas os outros estudavam. Mas o Lucas não estudava porque a família não proporcionava ele estudo, porque ele não, enfim... o Lucas não queria, ele já não tinha ninguém para tomar conta, ele juntou muito agradável, né? Porque as crianças, vou te falar, doutora, as crianças, elas estão lá, né? A mercê ali da vida, eu falo que elas são sobreviventes. Então, se estão estudando, é porque elas querem, se elas não quiserem, elas só ficam em casa, só enrolar, só fingir que não vai, tranquilo para elas. Isso é bem de letra lá. Você conhece a advogada Luciane? Conheço. Sabe me dizer se durante os depoimentos da família, a Luciane acompanhou diferentes depoimentos na delegacia? Não sei dizer, doutora. Também sabe me dizer se ela mesma fez depoimentos como testemunha na delegacia? Não, acredito que não, mas eu também não sei te dizer. Sabe me dizer se ela acompanhou seu esposo em algum depoimento? Não acompanhou. A senhora tem lembrança de um policial chamado Busso ter atendido a senhora e seu esposo em algum desses atendimentos na delegacia? Então, eu só fui atendida uma vez na delegacia e foi pelo doutor Alain. E o Misa, quando ele era atendido, eu não entrava, porque era só ele, né? Então, não sei. Eu só dei um depoimento na delegacia. A senhora, agora há pouco, no seu depoimento, citou por mais de uma vez a galera dela, a galera da Flor. Vocês, a senhora, Misael, Juan, Roberta, Daiane, pode-se dizer que era uma galera dele, ou seja, eram mais próximos a ele, no caso? Então, não tinha muito isso do pastor. O pastor, ele estava perto de quem estava trabalhando. Se você estava trabalhando, você estava perto dele, porque ele estava sempre trabalhando. Diferente dela, que não era exatamente isso, né? Se você vê as pessoas que estavam próximas dela, normalmente, na sua maioria, eram as que não trabalhavam. Quando eu digo lado dela, é o lado das pessoas que ela bancava e o lado das pessoas que estavam sobrevivendo dentro da casa. Não era porque essas crianças não eram do lado dela, que era do lado do pastor, entendeu? Carlos trabalhava? Trabalhava, ele era pastor e ele trabalhava na filial de Piratininga. O André trabalhava? Trabalhava muito. Quem era o assessor que ficou na porta da Flor de Lis enquanto ela conversava com o Hugo? Hugo que? Não sei. Hugo Melo? Hugo Melo? Ficou na porta, ninguém podia entrar. Você e seu esposo faziam parte do grupo privilegiado ou do grupo não privilegiado? Então, o grupo ele é chamado de privilegiado porque eles não gostavam de trabalhar e tinham tudo na mão da Flor. Desde o momento que a gente está trabalhando, a gente não é desse grupo, porque a gente tem o nosso dinheiro, a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa dependência. Isso não quer dizer que a gente estava distante dela, trabalhava com ela, então estava próxima dela.
Mas eu não me considerava um grupo privilegiado porque eu não ganhei um iPhone, porque quando a gente saía, eu que pagava minhas coisas, eu que pagava minha roupa, eu que pagava minha comida. O grupo privilegiado não tinha dinheiro para nada. Era o que ela bancava. Não trabalhava. Mulher de 40 anos dentro de casa sem trabalhar. E era normal isso. A senhora e seu esposo chegou a fazer alguma viagem internacional com a Flor de Lis e com o pastor? Não, nós fizemos uma viagem internacional que eles estavam e a gente encontrou eles lá, né? Eu fui com o meu pai e com a minha mãe. Foi uma única vez? Então, sempre viajei com meu pai e com minha mãe, e Misael sempre viajou com o pai e com a mãe dele, inclusive também viajar sozinho para o exterior várias vezes. Dessa vez foi eu, Misa, meu pai e minha mãe, e eles dois estavam lá, a gente encontrou eles em um dado momento. Eles, o pastor, a Flor de Lis, chegou a pagar alguma viagem internacional para vocês? Pra mim, nunca. O seu esposo? Eu não sei, ele era solteiro e saía com eles. Eu não sei se Misael que pagava a passagem, eu nunca perguntei. Ou se a Flor que pagava, não sei mesmo. Mas pra mim, nunca. Acho que tá bem. Acho que eu já concluí. Deixa eu dar uma olhada. Você falou no depoimento seu, nas folhas 23 e 123, na quinta linha, que existia um acerto, né, de contas aliás, um acerto de funcionamento financeiro entre a Flor de Lis e o pastor, né? Uhum. Então, assim, eu queria te perguntar, nesse acerto, se você souber, obviamente, né, esse acerto envolvia a igreja, os ganhos de cantora, os ganhos de parlamentar. Como é que era esse acerto em relação a cada uma dessas? Esse acerto inicialmente era sobre cantora, porque a igreja não dava lucro para eles, a igreja nunca deu lucro para eles. A igreja, o pastor, ele fazia tanta atividade que tudo que entrava na igreja já ia para a própria igreja. E ainda ele tinha que inteirar muitas das vezes. Os acordos foi quando ela começou a cantar para fora e ele pregava, né? Faziam isso junto. Um cantava, outro pregava. E aí, aquela oferta que vinha, eles acertavam uma divisão. Era 60% para ele, vamos supor, né? 40% para ela, uma proporção mais ou menos assim. Só que ele cuidava da casa, ele que fazia tudo, o dela era só para ela, só para as meninas e tal. Era um acordo que era combinado por eles, mas que nas costas dele, ela reclamava. Ela não estava satisfeita, não. Ela achava que era que cantava, era o nome dela, era a imagem dela, que era para ela ficar com mais. Mas na frente dele, ela não tinha peito de falar isso para ele, aí ela concordava. Entendi. Luana, era comum, ou seja, a Flor de Lis sair de casa sozinha? Não dava para ela sair sozinha, porque ela não dirigia, ela tinha que sair com alguém. Ela saía comigo, a Lohane depois começou a dirigir, André dirigia também para ela, Misael, sozinha? Não. O pastor dava alguma recomendação em relação a Flor ter que estar acompanhada ao sair? O pastor tratava ela como uma rainha. Uma rainha sai sozinha? Não. Então ela sempre estava com alguém, até porque a água com gás dela estava sempre na bolsa de alguém, uma comidinha, ou um dinheiro para fazer alguma coisa. Ela não fazia nada, ela era uma princesa mesmo, do pastor. Então, a gente tinha que tratar ela assim também. Ele cuidava dela, das roupas, do cabelo, tudo ele pagava para ela. Botox, silicone, cabelo, mega hair, roupa de show, os próprios shows. Ele cuidava dela todinha. Cuidava dela tudo. E você se lembra de como era a relação do pastor com a família da Flor de Lis, com os irmãos, com os cunhados? Eles não se falavam porque teve um cunhado que já tinha tratado a Flor mal e o pastor era muito chateado com esse cunhado. Esse cunhado uma vez maltratou a Flor, uma história dessa, e ele não conseguiu perdoar não, ele não gostava muito não. Ele até via de longe, não fazia nada, mas ele não era o convívio dele não, ele não se agradava não. Agora com a avó frequentava a casa, né? A avó morava lá de vez em quando e tal. Agora como o restante da família que era... mais esse irmão.
As outras irmãs não, mas as outras irmãs até iam lá às vezes e tal. Ela não é muito próxima delas, não. Nem desse irmão, só mais da avó mesmo. Como o pastor tratava os amigos, por exemplo, da Flor de Lis, que não fossem da mesma esfera de amigos dele? Ela não tinha amigos. Ela não tinha amigos? Não, éramos nós os amigos dela. Então, em relação ao tratamento dele com amigos dos jovens, das crianças ele era rigoroso, não era qualquer pessoa que frequentava a casa dele, não. Se não tivesse avisado e ele chegou e encontrou alguém que ele não conhece, ele pedia pra sair mesmo. Ele era rigoroso com isso. Isso os adolescentes não gostavam, não. Mas era só combinar, pai, fulano vai vir aqui e tal, é de tal lugar. Eu acho que na maioria das casas é assim, né? Eu sendo adolescente, meu pai chegasse e encontrasse um grupo de amigos meu em casa, ele ia me chamar no canto. Quem é? Quem são? Era mais ou menos isso. Mas aí eles achavam um absurdo, que Niel é o dono da casa, que ele não pode fazer isso com a gente. Só que era a ordem dele, a casa era dele e dela. E eles dois decidiram isso e era isso que acontecia. Você soube dele ter expulsado grupos de jovens da igreja, que frequentavam a igreja e que estariam na casa, enfim, você soube disso? Olha, eu não soube não, mas ele era bem rigoroso com isso, mas eu não soube efetivamente, que não está vindo na minha memória nenhuma ocasião que eu tenha visto ou alguém tenha me falado, mas ele era rigoroso a esse ponto e as pessoas reclamavam disso dele. Tá. Você, em algum momento dessa vivência toda, a Flor de Lis ou alguma outra menina da casa te confidenciou alguma questão sobre abuso sexual por parte do pastor? Nunca, e é até engraçado eu imaginar isso, porque... Não, nunca. Chega a ser... Se não fosse trágico, seria cômico, doutora, porque falar disso agora, ele respeitava todo mundo como uma filha mesmo, como filhas. Nunca vi nenhum problema contra isso. O seu marido, em algum momento, me confidenciou e me falou que o pastor teria falado sobre isso com ele alguns anos atrás, enfim... Não, nunca. O seu marido nunca lhe falou? Não. Como que era a relação da Simone com o pastor? Então, a Simone é muito bagunceira, né? Ela, volta e meia, tava com um namorado novo, ou o marido de alguém da igreja, era uma bagunça. E aí eu era X9, eu que ia lá falar pro pastor, pastor, a Simone tá namorando o marido de fulana. Aí o pastor ia lá e brigava com ela mesmo, brigava com a Flor, brigava com ela, porque a Flor sabia de tudo e ficava quieta. Aí brigava com a Flor, brigava com ela, botava de castigo, aí ela ia de camisola pra rua, quero morrer e tal, um escândalo que ela fazia. E eu olhava isso como um pai querendo cuidar de uma filha bagunceira. Depois que o pastor morreu, que a mãe do pastor, a falecida Dona Edna, que me contou que ele já tinha um namorado na infância. Mas eu, sem ter ciência disso, da adolescência que eles namoraram, eu nunca vi o pastor se dirigindo a Simone de forma sensual ou de forma... Nem as filhas dela, nenhuma, eram filhos dela, filhos dele mesmo, que ele tratava com carinho, com respeito e cuidava, porque se não cuidasse ia virar puteiro, pode falar? Ia virar uma pornografia aquela casa. É mais ou menos isso. Eu vou encerrar e passar para a doutora Daniela. Será que eu posso ir no banheiro? Eu devia ter ido naquela hora, mas agora eu tenho muito... Não, né? É que eu não sei se vai demorar. É muito rápido, estou muito apertada. Estou encerrando e vou passar para a doutora Daniela. Eu estou aproveitando só esse momento, eu inventei retomar para fazer uma pergunta. Não, só para a gente não perder o tempo antes de eu chegar. Se não for posição da defesa, depois, se a gente puder voltar e fazer uma pergunta sobre ela. Tá, só para aproveitar esse momento. Eu já falava do carro, Sem problema, precisamos produzir a prova do carro. Obrigado.
Ok, retomado então o depoimento, com a palavra de defesa. Pois não, doutor. Luana, bom dia. Bom dia. Caso você teve o seu celular apreendido? Não, porque eu não... no dia que todo mundo foi depor, eu não fui chamada. Aí eu não pegou o celular, não. Mas a autoridade policial não começou a editor, né? Não me pediu, não. Pelo contrário, nem o de Misael pediu, ele que entregou. Ele entregou porque ele tinha batido foto. 15 dias depois ele entregou. Mas ele não, você não quis entregar o seu também. Não, me pediu. Não foi solicitado. Não tinha. Eu sei que não foi. É porque não tinha porquê. Misael também não, ela disse. A fotografadora já justificou. Ele tinha um porquê de entregar, eu não tinha. E já respondeu. Após a morte do pastor, você chegou a utilizar o cartão de crédito dele? Não, nem tinha foto do cartão de crédito do pastor. Ele viu, às vezes ele me entregava para eu comprar alguma coisa para ele e tal, mas depois mas eu devolvia, né? Aí eu não tinha foto do cartão dele, não. Tá, se o Misael chegou a utilizar o cartão de crédito dele depois? Não. Não paga ou não usou? Não usou. O cartão do pastor era com o pastor. Você está perguntando depois dele morto, doutor? Depois de morto. Ok. A senhora comentou do pastor Sergiche, do Severo. A senhora tem conhecimento se ele se relacionava com garotas de programa? Não tenho conhecimento. Enquanto ele vivo, achava só absurdo. Hoje, né, já se fala um tanto sobre isso, mas enquanto ele estava vivo, zero suspeito, zero conhecimento. Nem me passava na cabeça isso. Quando ele estava... Tá, ok. Então... Boa tarde, né? Boa tarde já, né? Boa tarde, dona Luana. Acabou de falar. Dona Luana, a senhora prestou um depoimento em 27 de novembro de 2020 perante esse juízo, antes da instrução processual. Eu sei que já faz um tempo, mas eu vou tentar ajudar. Que aos 41 minutos e 20 segundos do seu depoimento, a senhora fala de Flávio. Flávio tinha uma personalidade tanto quanto estranha, era frio, era agressivo. A senhora pode falar um pouco melhor sobre isso, explicar um pouco melhor? Sim, o Flavinho, ele era distante, ele não era próximo da família, sabe? Não interagia.
Era ele, né? Porque que ele era assim, não tem que perguntar ele. Ele era frio, não se envolvia muito, não participava dos eventos, né? Também ele já era casado quando eu cheguei, então ele já morava com a esposa dele. E sempre foi muito calado, muito quieto, muito reservado. Eu sempre tive um bom relacionamento com ele, Misael também, mas a gente via que ele não era de brincadeira com todo mundo, vamos dizer assim. Então ele não participava muito das questões da igreja, ele realmente vivia mais apartado da família. Ele trabalhava na igreja, sim. Trabalhava. Ele cuidava das câmeras, né, da parte de informática, ele sabe bem dessa área. Então ele trabalhava nessa parte, mas era ele no cantinho dele ali fazendo as coisas dele, entendeu? Quando a senhora fala que ele vivia mais afastado, então era da casa. Da casa, é. Vai todo mundo passear, não necessariamente ele ia. Tá na casa da Flor, não era aquilo que estava sempre lá. E em dado momento do seu depoimento, a senhora fala também que ele era de observar e tomar atitude da cabeça dele. A senhora pode explicar isso melhor, explicar melhor? Não, eu falei isso porque, às vezes a pessoa é muito quieta, você acha que a pessoa é calma e não é, né? Às vezes ela pode ter um temperamento difícil. Eu não estava na casa, mas, assim como outras coisas que eu vou falar, uma vez teve uma briga entre André e Simone, alguma coisa assim, e ele não gostou do que André fez com Simone, e deu uma facada, uma tesourada em André. Então, uma pessoa que é calma, que você acha que não vai fazer nada, chega uma hora, pega e faz, entendeu? Mais ou menos isso. Foi o único episódio de violência que a senhora presenciou? Eu não presenciei, né? Que eu ouvi. Só. Foi. Aos 43 minutos e 9 segundos do seu depoimento desse dia, a senhora mencionou, assim, até com uma certa ênfase, que Simone, ela tinha nojo do pastor. A senhora usa essa palavra. A senhora pode explicar melhor? Posso. Foi um dia que eu estava bebendo um refrigerante no Canudo, e aí o pastor falou, me dá um pouquinho, aí eu entreguei ele assim, ele bebeu, e depois eu voltei a beber naquele Canudo. E quando ela viu isso, ela veio perto de mim e falou, caraca, que nojo, você não tem nojo? Falei, do pastor, não, por quê? Eu tenho muito nojo da boca dele, eu tenho nojo dele. E aí eu não entendi por que ela estava falando isso. Deve ser porque foi namorada dele, não sei, né? Agora faz sentido, mas na época eu só vi que ela tinha nojo. Essa questão do relacionamento passado dele, só depois do Só, a dona Edna falou depois que ele morreu. Ninguém falava. O que era segredo da família era segredo da família. Quantos anos teve? Quem é a dona Edna? A falecida mãe do pastor Anderson. Faleceu depois dele. Faleceu de diabetes, pico de diabetes nervosa. A senhora disse que nunca soube do envolvimento do pastor com nenhuma garota de programa, e a senhora nem acredita nisso, né? A senhora alguma vez presenciou o pastor, ou foi apresentada a senhora com uma pessoa chamada Marcele Mendes? Não. Só? Desculpa, pode falar. Marcele Mota, né? Que eu acho que é. Mendes. Não, a esposa do pequeno. Só a Marcele. Só. Ok, vou fazer umas perguntas aqui para as esclarecimentos dos jurados. Algumas já foram, na verdade, já respondidas, mas uma para os esclarecimentos dos jurados, ainda que já tenha sido respondido, Eu repito. Perguntar novamente. Quem descartou o celular da vítima, Anderson? Então, foi alguém que a Flor pediu, porque ela botou, ainda bem que nós quebramos e jogamos fora o celular do Miel. Hoje, as pessoas falam, né, que foi a Lohane, a neta dela, filha da Simone, mas a gente não sabe se foi ela, mas foi alguém a pedido da Flor, porque ela estava agradecendo, né, ainda bem. Agradecendo, escrevendo assim, ainda bem que quebramos o celular do pastor, jogamos fora. Então ali eu senti que foi um alívio, jogamos fora, então era de consentimento dela. A senhora pode contar como foi o momento em que receberam a ligação sobre a morte do pastor? Disse a Marquinhos estaria dormindo? Porque a senhora já respondeu. Já, mas eu falo de novo. Então, quando a gente recebeu a ligação, que o pastor Luciano falou assim, olha, o pastor foi baleado, eu de verdade achei que eram 2 tiros. Na minha cabeça, 2 tiros não matavam o pastor, porque ele era muito forte.
A pessoa que faz uma reunião vomitando do lado ali, que emagrece 20 quilos e continua na mesma atividade, falei, cara, deram 2 tiros no país. Na minha cabeça eram 2 tiros e ele estava vivo. E por isso que eu comecei a falar pro Danielzinho, Dani, leva pro hospital, vai dar tudo certo, confia, Dani. Fiquei orando. Mas eu olhei pro meu marido e falei assim pra ele, conseguiram. Porque tudo que a gente estava vivendo ali, né, a gente foi juntando só os pontos ali, a carta no iPad, aí depois o Carlos me falar da misturinha, cara, conseguiram matar o pastor, de fato estavam querendo e tiveram a coragem de matar, né, de atirar no pastor. E aí eu olhei pro meu marido e falei, conseguiram, como a sua família conseguiu. E aí fomos pro hospital, aí quando eu acordei, eu fui direto na Marzi, porque eu já tinha conversado com a Marzi. E eu falei, Marzi estava no sofá com o celular, meu filho estava deitado no sofá, ela puxou, né, ficou largo, e aí ela deitou ali com ele, porque no quarto dele ela não conseguia deitar direito, ela deitava ali com ele. Ele com ela assim, e ela mexendo no celular. Eu falei, Marzi, atiraram no pastor, você sabe alguma coisa sobre isso? Ela me disse assim, Luana, ela usou o exemplo que eu ensinei a ela. Eu falei que a garça, ela anda, porque ela falou que a família dela era muito suja na época. Eu falei, a garça, ela anda sobre a lama e não se suja, aprende a fazer isso. Ela falou assim, Luana, eu estou como você me ensinou, eu estou como a garça, eu estou andando sobre a lama e não estou me sujando. Aí eu falei, então fica aí que eu vou lá ver o que está acontecendo. E eu fui para o hospital certa que o pastor estaria no centro cirúrgico, mas só que ele já sabia que o pastor era forte. E aí ele metralharam o pastor, fuzil, cheiro de tiro. E aí ele não resistiu. Respondido? Respondi. Qual o seu grau de escolaridade? Ensino superior incompleto. Não terminei a faculdade que eu comecei, e aí eu sou comerciante, trabalho com comércio. O ramo de negócio. É uma distribuidora de produtos alimentícios. A senhora falou sobre a religiosidade, entre aspas, da flor. Sim. Você pode caracterizar a religião, entre aspas, do pastor? Olha, eu amava, né, que ele faleceu, mas ainda tenho muito carinho pelo pastor, mas infelizmente é igual da Flor, porque muitas coisas eles mantinham em segredo e coisas que o evangelho, que a religião, né, não permitiria, eles faziam, né? Muita mentira, sabe? O próprio Daniel, que não é biológico, eles mentiram no cartório. Pô, é contra a palavra de Deus mesmo. Então, o pastor Anderson também não era um pastor de verdade. Sendo bem sincero e bem doloroso isso. Havia alguém na casa que ajudava na cozinha? Havia que a Neinha, ela era contratada, né? A Lidineia. Gilcineia. Era chamada de Neinha. Neinha, Alguma vez essa pessoa comentou sobre ter visto também esses remédios sendo colocados nos alimentos? Sim, inclusive a gente fala até que ela ajudava, né? Mas, enfim, não temos como provar. Mas ela era muito amiga da Flor e não sei se a Flor falava pra ela que era remédio também, ela colocava, enfim, não sei. Mas ela também tinha ciência. Ok, você precisa retomar? É breve. Luana, Sim, boa tarde. boa tarde. A senhora, vou retomar a história do pistoleiro. A senhora estava na igreja quando foi feito o pagamento ao pistoleiro? Sim. Esse dinheiro que foi usado para pagar era dinheiro da igreja? Sim. Tá. Quem que ordenou que fosse entregar? A Flor pediu para o André resolver isso. Tá. Isso aconteceu antes ou depois do Dia das Mães? Perto do Dia das Mães, precisamente eu não consigo te dizer, mas foi perto do Dia das Mães porque estava tendo um culto em homenagem às mães. Então não sei se era no domingo das mães, eu não sei se era numa quinta-feira antes, eu não me lembro bem. A senhora se recorda se a Rayane estava no Rio de Janeiro no dia das Mães? Eu acho que a Rayane estava em Brasília, porque ela falava que ia lá em Brasília e tal, não sei o que. O medo dela era desse rapaz ir em Brasília, alguma coisa assim. Aí eu não recordo se no Dia das Mães ela veio? Não, no Dia das Mães ela veio, ela até falou com a Cacá, né, pedindo se a Cacá conhecia alguém que matava. Como foi isso? Já falei isso, que ela chegou pra Cacá e perguntou a ela, já falei, tá bom. Tá. Foi nesse período. Obrigada. A informação que a senhora já tinha dado. Doutora Jamila, quer retomar? Peça o microfone. Bebe água.
Luana, tem um depoimento seu, nas folhas 23, 627, 538, que você fala sobre perguntada se sabia se Flor de Lis teve algum problema de saúde, algum AVC, né? Você disse que tinha conhecimento disso. Pode falar sobre isso, por favor? Então, o meu marido que tinha me falado que uma vez eu acho que ela teve um princípio de AVC, alguma coisa, né? Mas que ela tinha melhorado, alguma coisa assim. Eu não cheguei a conviver com ela no tempo que eu estava, vamos lá. No tempo que eu estava com ela não teve. Ele dizia que ela tinha tido no passado, mas ela também já disse que teve amnésia, teve problema de rim, teve isso. Então é bastante histórico de doença, né? Diagnosticado por ela. Sim, mas objetivamente. Midal já me falou que ela já teve uma doença. Tá bom, obrigada. Nada. Sabe me dizer que o Misael, ele retirou o nome dele, enfim, das contas bancárias, de tudo que era relacionado à igreja, à Flor de Lis e tal, logo após a morte do pastor? Não me lembro. O que eu me lembro, eu não sei dar conta se tinha nome dele, eu não sei se era procuração, mas eu me lembro que quando ele se desligou da igreja, né, que ele fez o WhatsApp, ele tentou se desligar de tudo para não ter, né, motivo dela ficar falando que ele ainda está aqui, ainda está vinculado e tal, mas eu não sei se conta bancária ele tinha participação, algumas coisas assim, não. Eu sei que ele tentou se desligar ao máximo para que até mesmo ela também arranjasse alguém para ficar no lugar, porque a igreja continuou, né, a igreja não parou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você presenciou ou soube de um episódio onde o Luan, né, o pastor Luan, ele teria ido na igreja procurar o pastor para brigar com ele por conta de algum acordo, que o pastor, algum acordo financeiro, um acordo de nomeação de cargo, que o pastor não teria cumprido. Doutora, dando um exemplo, doutora. Agora pode refazer, por favor? Tem razão, peço desculpa, você não é cansada, aí eu já vou. É porque, na verdade, como se já foram depoimentos... mas ele vai ter depoimento, não mesmo, né? Não, tá certo, peço desculpa. Você sabe de houve alguma briga entre o pastor e o Luan na igreja? Olha, exatamente assim, eu não lembro. Eu sei que na época teve algumas pessoas que ficaram pedindo cargo, né, o pastor, esse contrato, mas não lembro se era o Luan, porque o pastor é muito enérgico, o Luan também é muito enérgico, só que o Luan é aquela pessoa assim, e brigou com você aqui daqui a 5 minutos, tá, mana, não sei o que, então assim, ele brigava com a gente, Luan, 5 minutos tava perturbando a gente já, então eu não vi nenhum episódio assim, que eles pararam de se falar, que eles brigaram, Mas o pastor brigava muito com a gente, que trabalhava com ele, então pode ser que um dia no gabinete eles tenham brigado, mas assim, tudo resolvido ali dentro do gabinete mesmo. Porque o pastor também era muito assim, ele brigava e vida que segue, não erra mais nisso e vambora. Além desse, sobre de algum episódio do Luan com o pastor, alguma discussão do Luan com o pastor? Ela disse que não sabe? Não, é outro. Não, dois episódios, além esse que ela disse que não sabe, né? Então, isso, além desse, que ela já respondeu e ela não fala. Não conheço. No shopping? Não. Publicamente, não. Sobre a questão do celular, você viu a Lohane descartar o celular? ela disse que não sabe quem descartou, doutora, acabou de responder. Eu falei que as pessoas falam que foi Lohane, mas eu não sei. Tá, obrigada. Quem contratou a Gilcineia para casa? Quem assinou a carteira da Gilcineia? Quem contratou foi o pastor e a pastora. Mas botaram no nome de Misael porque ela não podia ir no Ministério do Trabalho resolver problema. Ela não ia no banco, ela não fazia nada. Ela era literalmente uma rainha. Então, Misael, que faz tudo, ele colocou no nome dele para que a mãe evitasse sair de casa, assinar documentos, fazer isso, fazer aquilo. E se ferrou por causa disso, mas enfim. Última pergunta. Depoimento da senhora, nas folhas 23, 628, linha 13 a 16, a senhora fala sobre uma disputa
entre Misael e Luciano pela indicação do cargo a prefeito de São Gonçalo dentro do grupo. Disputa? Não, na verdade, quem decidia era o pastor. Não adianta você... Ficaria. A questão era que ainda não estava definido quem iria ser o candidato do grupo a prefeito, mas Misael fora de cogitação, tá? Misael era vereador. A questão era que os nomes que poderiam ir à prefeitura eram o pastor Anderson, pastor Luciano ou a Flor. Mas era uma coisa que ainda não estava definido. É um jogo de xadrez, né? Tem que esperar a hora certa para decidir. Não deixaram o pastor decidir. Mataram ele antes. Tá bom, obrigada. Nada. Então, está encerrado o depoimento. Eu e o Fábio então continuar aqui no meu banheiro, a gente vai solicitar um depoimento do Daniel, né? A gente vai ter por videoconferência, tá? Vai dar aqui logo, porque eu fico com um baque, que é muita coisa pra mim. Concordamos com a MP. Os jurados preferem que pause agora para almoçar ou mais tarde? Pause agora? Está dividido. Na verdade, o almoço dos jurados acho que não chegou. Eu vou verificar. Se tiver chegado, eu vou pausar. Senão, eu vou continuar, ok? Vamos lá. Vai demorar. Porque só explicando aqui o que acontece. Tem que dar uma previsão quando a gente pede a comida, já que são várias refeições, e a previsão que normalmente dou é entre 1h30, né? E, enfim, a comida não chegou isso. Então a gente vai seguir esse depoimento. Se a defesa do Ministério Público quiser a comida chegando, a gente interrompe. Ok? Tá bom? Então vamos dar seguimento aqui. Vocês estão para poder ficar pesado. E aí, só primeiro de